Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Só um aí? Aleluia. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que eu meditei essa semana. Quero que você abra comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Palavra bem conhecida. Capítulo 10, versículo 12. Obrigada, Elaine. João 10, a partir do verso 12. Quantas ovelhas de Jesus nós temos aqui? Amém? Esse é o lugar onde as ovelhas se reúnem, amém? Vamos lá. João 10, eu falei a partir do 12, né? Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não estão no aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra mais uma vez, porque a tua palavra é alimento, a tua palavra é proteção, a tua palavra é ensino. Senhor, a tua palavra contém tudo aquilo que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo precisa para se tornar irrepreensível para o Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço nessa tarde, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos restaure, cada um de nós, na medida que cada um necessita nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, eu te dou graças por estar aqui. Irmãos, a gente, principalmente eu, né? Se não é você, eu. Gosto muito quando a palavra é liberada e quando nós somos comparados a águias. Quem gosta? A leões, né? Então, por exemplo, o leão é um animal que chega, que reina, que domina, que governa. Então, quando fala, ó, você tem a unção do leão, você entende que você tem autoridade, que você tem uma unção de governo, que você tem poder, né? Que Deus está com você, é uma unção forte sobre a sua vida. Ou então, você, né, alguém ora e libera uma unção de águia, você vai voar muito alto, vai ver coisa que os outros não vê, vai experimentar o sobrenatural, vai receber a revelação de Deus, a sua visão será ampliada, será modificada, você vai voar acima das tempestades, dos problemas. Então, todo mundo gosta. Tem uma unção lá no Salmo que fala a unção do boi selvagem. Não sei quantos já ouviu, né? Uma unção poderosa que se libera, todo mundo se joga porque quer receber essas unções que estão relacionadas, né, a esses animais que a Bíblia se refere. Mas aqui no capítulo 10 de João, o Senhor escolheu as ovelhas. Então ele não escolhe os leões, nem os bois e nem as águias. Mas o Senhor Jesus, ele se coloca como pastor e ele nos coloca como ovelhas. E aí, se você perguntar por que Jesus, ele escolheu colocar nós como ovelhas aqui nesse texto de João. Porque as ovelhas, elas têm muitas características que são muito parecidas com os seres humanos. E o cuidado do nosso Deus, o cuidado do Senhor com a nossa vida, é porque na nossa cultura a gente vê poucos rebanhos, não sabe pouco sobre os cuidados de um pastor como uma ovelha. A gente tem o exemplo de Davi, que ele sabia profundamente, porque ele fazia esse trabalho de cuidar, de proteger, de matar o urso, matar o leão, né, aquele que vinha contra as ovelhas, o lobo. Mas aqui a gente não tem esse hábito de saber.
Mas o Senhor Jesus, ele nos coloca como ovelha e ele se coloca como pastor, ao ponto de, como a gente viu na ceia, o Senhor Jesus, ele deu a sua própria vida em resgate da nossa vida. Tal foi o amor de Deus por nós. Então, a gente vê assim, né? Se você assistir e ler sobre os animais, você vai ver que todos os animais, eles têm mecanismo de defesa. Então, você vê a cobra, às vezes ela fica camuflada ali no meio das folhagens, das folhas escuras, secas, e às vezes a pessoa passa por ela, um predador, e nem consegue ver, porque ela consegue se camuflar. Outros animais também conseguem se proteger através da camuflagem. Mas você vê o leão, por exemplo, o leão, ele tem umas garras super poderosas que rasga, né, que destrói a força dos seus dentes, o poder dos dentes. Então, ai daquele que queira atacar um leão, porque ele tem um mecanismo de defesa muito forte que não deixa com que ele seja atacado facilmente. Aí você vê outros animais, por exemplo, o gambá. Eu nunca tive contato com gambá, mas diz que o gambá, se ele se sentir ameaçado, ele exala um mau cheiro que os seus predadores não querem ficar próximo dele, foge, né? E aí por aí vai. A gente tem, por exemplo, o porco-espinho, que diz que libera espinhos, que machuca, que fere, que sangra, que dói. Então, todos esses mecanismos acabam afugentando as presas. E esse não é o caso da ovelha. Então, a ovelha, ela é um animalzinho totalmente indefeso e sem nenhum mecanismo de defesa, né? Então, a ovelha, ela não morde, você ataca ela, ameaça ela, ela não morde, ela não luta. Os chifres da ovelha, o Duda tem um ali, né, Duda? Levanta ele aí. Os chifres da ovelha, ele é virado para baixo. Se você vê o chifre do bode, ele é virado para cima. Então, o bode, se você ameaça ele é virado para baixo. Então, ele não oferece perigo, ele não ataca, ele não fere através dos seus chifres. Enquanto que o boi, ele pode partir para cima, ou um cabrito, um bode, ele parte para cima de uma pessoa, ele pode até matar, ele fere e pode até matar. Então, um dos motivos pelo qual eu creio que Jesus nos comparou às ovelhas é por causa da por nós sermos pessoas são indefesas. Então, nós precisamos do cuidado de um pastor. Nós precisamos da proteção de um pastor. Nós não podemos viver uma vida plena se nós não estivermos no aprisco e sendo cuidados e protegidos por um pastor. Outra característica da ovelha também é que ela enxerga 20 metros. É o máximo de distância que ela consegue enxergar. Às vezes os seres humanos, eles caem em ciladas, eles caem em armadilhas, ou o inimigo está tão próximo de nós, seres humanos, e nós não conseguimos enxergar, e nós não conseguimos detectar. Então é preciso de uma autoridade, é preciso do pastor vir e nos alertar, e nos puxar de determinadas situações que nós não enxergamos por causa da nossa visão limitada. Então, muitas vezes, o inimigo já está para abocalhar e a gente está ali totalmente paralisado e sem perceber a presença do ataque de um inimigo, né? Então, todos esses fatores e mais alguns que a gente vai ver aqui, essas características, elas fazem com que nós e as ovelhas sejam dependentes de um pastor. Então, tem que haver essa dependência de não poder se mover se não for direcionado por ele. E outra característica da ovelha é que ela se perde com muita facilidade. Eu já conheci pessoas que teve experiência com Deus, foi por encontro, e aí meses depois eu encontro ela, ela já está perdida no mundo novamente. Então, seres humanos, eles se perdem também com muita facilidade. Eles recebem os ataques, as perseguições, e quando vê, eles já se perderam por essa caminhada. Outra coisa é que a ovelha, ela se perde e ela não volta. Os cachorros, normalmente, eles voltam. O cão, ele volta. Eu lembro quando eu era criança, meu pai foi muito malvado. Ele pegou um cachorro e mandou levar para outra cidade. O cachorro ficou meses, né? Eu queria tanto aquele cachorro. E aí, meses depois, ele abriu a porta da cozinha. Quando ele foi entrar, o cachorro pulou nele. Então, era outra cidade. O cachorro voltou. Então, muitos cães, eles voltam para casa. Embora os donos soltam longe, eles vão procurando
não desiste e acaba encontrando muitas vezes o lar. Mas a ovelha, ela nunca volta para casa. Sozinha, ela não volta para casa. Então, ela precisa da ajuda de alguém. A gente vê lá naquela parábola, né, da ovelha perdida. Você vê o filho pródigo, o pai não vai atrás do filho, vai? Não vai. Ele fica ali esperando, eu creio que ele sofre, o coração dele dói. Ele deseja a volta do filho, mas ele não vai atrás. Mas o pastor, ele tem o hábito de contar as ovelhas várias vezes por dia. E quando ele chega no aprisco, ele conta novamente. E na parábola que o Senhor Jesus conta, ele tinha 100 ovelhas e ele contou 99. Então, uma ovelha é importante para ele. Ele deixa as 99 em segurança e vai em busca daquela, porque ele sabe que ela não ia voltar. Então, se você conhece alguém que está afastado do caminho do Senhor, você pode ser o instrumento de Deus para buscar essa vida que está lá totalmente perdida, desnorteada e que não vai voltar sozinha se eu e você não ajudar. Peça aí estratégia para o pastor dos pastores e vá buscar essa ovelha que está perdida. Outra coisa, separada do rebanho, ela não sabe para onde ir. Ela fica totalmente perdida, totalmente desnorteada, ao ponto de não saber o que fazer, de não saber para onde ir. Então, a gente já teve contato com pessoas que se desviaram dos caminhos do Senhor e que elas ficam nesse estado. Elas ficam completamente perdidas, porque muitas delas saiu do espiritismo, do catolicismo, aí já para lá não volta mais, porque já sabe que é errado. Então, a pessoa fica totalmente perdida, fica totalmente desnorteada, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E outra coisa é que ela se assusta por qualquer coisa. Ovelha é um animalzinho muito medroso. Então, nós também, seres humanos, por isso Deus, quando fala com Josué, Deus impulsiona ele, empurra ele, ativa a fé dele, gera uma fé espetacular na vida de Josué, porque Josué teve medo diante de toda a situação. E nós também, você tem medo? Você já teve? Nós estamos vencendo o medo dia após dia, não é verdade? Então, seres humanos têm medo. Você vê aí agora, você vê falar de vírus, o que tem causado mais mal à humanidade, mais do que o vírus, é o medo da humanidade. Então, você vê as pessoas sofrendo de males que vêm através do medo. Porque elas se sentem inseguras, se sentem com medo, elas têm síndrome de pânico. Tudo isso está envolvendo o medo, por causa dessa natureza humana, dessa natureza medrosa que nós temos. Então, qualquer notícia que vem no jornal, principalmente quem não está aqui, né, junto com o rebanho, anda com o rebanho, tem o seu bandinho, então a pessoa fica desesperada, ela fica apavorada com as notícias que ela ouve, com as coisas que ela vê, ela fica totalmente desesperada. Se nós, muitas vezes, estamos aqui guardados, protegidos, sendo cuidados, né, o Senhor Jesus está falando, e nós estamos ouvindo a voz dele, e muitos de nós ficamos com medo. Você imagina quem está lá fora, totalmente vulnerável e totalmente indefeso. Está sofrendo muito, né, os ataques na sua mente. A ovelha, então, ela anda desesperada de um lado para o outro, e ela corre muito, ela anda e corre muito até acabar as suas forças. Então, enquanto ela tem forças, ela está andando e ela está correndo. Né? Então, ela gasta toda a sua energia desesperada, correndo em busca, né, do seu pastor. E longe do aprisco, ela não consegue descansar. Os pesquisadores dizem que a ovelha, os pastores, dizem que as ovelhas, elas dormem no mesmo lugar. Quando elas entram no aprisco, cada um tem seu cantinho. É engraçado que aqui na igreja também, né? Cada um tem o seu lugarzinho de descanso, não é assim? É assim, né? Então, as ovelhas também são assim. E na hora da alimentação também, elas comem naquele cantinho da manjedoura, elas não mudam de lugar. Então, elas procuram alimento ali. Se o pastor demorar para pôr naquele canto da manjedoura, elas não comem o alimento da outra. Elas são obedientes e ficam esperando o pastor colocar o alimento na manjedoura onde ela está acostumada a comer. Então, ela não consegue descansar longe do aprisco. Ela se torna cansada, ela se torna desprotegida, né? E por isso que a ovelha precisa andar com o rebanho, para ela se sentir protegida, para ela se sentir
guardada. Então, além dela ter a proteção do pastor, ela também precisa da proteção do rebanho. Diga para mim assim, ó, eu preciso de um bandinho. Você precisa de um bando. Não é de um banda, é de um bando. Amém? Você precisa estar junto com o rebanho. Você precisa fazer parte. Se você quiser crescer, se você quiser gerar ovelhas, se você quiser ser saudável, se você quiser ser livre de toda perturbação, você precisa fazer parte do rebanho e ser cuidada por esse pastor. Amém? Diga assim comigo. Eu não posso andar sozinha. Nem Jesus andou. Amém? Jesus passou por todo o sofrimento sozinho por você. Mas Jesus não andou sozinho. Então nós também não devemos andar sozinhos. Abre aí comigo no Salmo 23. Às vezes não é fácil. Nem sempre é fácil andar com um bandinho. Nem sempre é fácil estar com o rebanho. Mas é ali que nós vamos receber a direção, a cura, a proteção. Tudo que nós necessitamos está ali com o pastor e junto ali com o rebanho. Salmo 23, versículo 2. Davi foi as duas coisas. Davi, ele foi pastor, ele cuidou de ovelha, protegeu a ovelha dos seus pais. E Davi também foi ovelha. Ele sabia muito bem o que ele estava falando, quando ele disse, o Senhor é o meu pastor. Aliás, na tradução original diz, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Vamos dizer isso? O Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Se Ele não faltar, não vai faltar nada. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 2 ele diz assim, deitar-me fazem pastos, em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas, elas não conseguem beber nas águas turbulentas. As águas barulhentas, as águas turbulentas, elas não conseguem se aquietar e beber ali. Então, se as águas estão agitadas, se as águas estão turbulentas, o pastor, ele faz uma vala, ele risca e ele faz com que a água corra devagar e forme ali, né, um lago, para que elas bebam das águas tranquilas, para que elas sejam refrigeradas, para que elas se saciem nas águas mansas e tranquilas. Talvez você chegou aqui ou você esteja em casa e a sua alma está atribulada. Talvez a sua alma está inquieta. Talvez você tenha bebido de águas turbulentas. O teu coração, a tua alma está atribulada, está sofrendo. Talvez você chegou aqui agitado, ou você está em casa agitado, atribulado. Eu quero liberar sobre a sua vida nessa tarde, que o Senhor, o pastor dos pastores, o bom pastor, aquele que entregou a sua vida por você, ele tem águas de refrigério, ele tem águas de descanso, ele tem águas tranquilas, para saciar a tua sede, para te alcançar. Você não precisa mais ter medo, você não precisa mais fugir, você não precisa mais temer, mas o Senhor, Ele é o teu pastor, e Ele pode te tomar pelas tuas mãos, e te dizer, filha minha, filho meu, vem que eu tenho águas tranquilas, que eu tenho águas de descanso, que eu tenho refrigério para a tua alma, minha filha, meu filho. Não temas, venha que eu estou preparando para você essas águas que te descansa, que te sacia, que te refrigera. Chega desse barulho que você tem ouvido. São tantos barulhos no mundo, irmãos. São tantas conversas, são tantas ameaças, são tantas angústias, são tantas tribulações, são tantas coisas para nos afrontar, para nos amedrontar, para nos afugentar das coisas do Senhor. Mas o Senhor, Ele te ama. Ele é o pastor que entregou a vida por você. E Ele quer te conduzir em todas as situações, a um lugar de descanso, aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Ele quer te refrigerar, Ele quer fazer isso com você. Os pastores, eles precisam observar as ervas,
Porque a ovelha, ela não consegue discernir entre o alimento bom e um alimento venenoso. Então, toda vez que ele solta as ovelhas no pasto, ele precisa ir procurando se está tudo bem, se a comida é boa. Quantos de nós já comemos, estou falando espiritualmente, amém? Você come através da internet, através de onde você vai buscar uma palavra, buscar uma oração, e você acaba comendo ervas amargas. Você acaba recebendo palavras que vai te fazer mal. Então você precisa ouvir a orientação do seu pastor. Aonde está o alimento que ele está preparando para você? Está no aprisco onde ele tem te cuidado, amém? Eu falo para minhas discípulas, irmãs, está debaixo da minha cobertura. Hoje você tem palavra 24 horas. Eu falo, cuidado com o que você tem se alimentado. Não passa dias sem... Tá na internet, tudo bem. Mas não passe sem acompanhar os cultos da comunidade. Ouça o que a liderança está ministrando. Vê o que os profetas estão direcionando. Você pode ouvir outras ministrações? Pode. Mas vigia, toma cuidado. Cuidado com o alimento que você está digerindo aí, que pode ser veneno para a sua alma, veneno para o seu espírito. Amém? O Salmo 23, versículo 5, né? Vamos lá comigo. 23, 5. Ele diz assim: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Eu quero falar dessa parte aqui, né? Unge a minha cabeça com óleo, porque é algo que acontece com as ovelhas que é muito parecido com o que acontece comigo e com você. As ovelhas, elas são muito sensíveis ao ataque das moscas, aos ataques dos insetos. E as moscas, a gente sabe que as moscas, elas vão e a intenção delas é soltar a larva, né? E é lógico que essas larvas vão se alimentar do interno da ovelha ou da onde foi depositada as larvas, e isso vai trazer muita perturbação. Então, as ovelhas, elas se sentem muito perturbadas com a presença das moscas. E as moscas vêm exatamente para pousar nos ouvidos dela e nas narinas. Então, se elas conseguem soltar a larva dentro da narina ou dentro dos ouvidos, se você procurar na internet, você vai ver fotos, né, que mostram isso, até de ovelhas de verdade, que foram abertas para comprovar que isso é verdadeiro. E aí a mosca solta suas larvas lá, e a larva começa a desenvolver, e as larvas começam a comer o nariz por dentro, ao ponto de ir caminhando para o cérebro da ovelha. Da mesma forma, elas entram dentro dos ouvidos da ovelha e ela vai comendo, e o objetivo dela é alcançar o ouvido, o cérebro da ovelha. Então, nós passamos por isso. A mosca, ela não perturba no corpo, porque a ovelha tem a lã que cobre o corpo. Então, o lugar de perturbação é a cabeça. E muitas de nós, muitas vezes, somos atacados aonde? Na nossa mente. Então, o inimigo, ele ataca com os seus dardos. E o objetivo do inimigo é lançar os seus ovos na nossa mente, para trazer medo, angústia, perturbação, para gerar incredulidade, para tirar o nosso sono, para perturbar de todas as formas. Assim como a ovelha, ela se sente perturbada quando ela começa, né, as larvas começam a desenvolver, começam a comer, né, o seu interior, elas vão ficando num estado de perturbação tão grande, que os pastores dizem que elas começam a bater com a cabeça em troncos, começam a bater nas pedras, porque elas querem se ver livre daquela perturbação. E assim são nós, os seres humanos. O inimigo, ele vem e começa a lançar os seus dardos, começa a rodear, e ele começa a lançar suas larvas, e o objetivo dele é que essas larvas se desenvolvam, que elas cresçam, e que elas tirem a nossa paz, que ela roube o nosso sossego, que ela nos perturbe, ao ponto de você sair dessa igreja, vai para outra igreja, e vai pedir oração, e busca uma palavra de profecia, tal a perturbação que a pessoa fica, por causa desses ataques. Então, muitas pessoas, elas passam por esse desespero, por causa de um ataque do diabo na sua mente, por causa das coisas que ela ouve, por causa das coisas que ela vê, por causa das coisas que ela come. Então, o que o pastor faz? O pastor, ele unge a cabeça da ovelha. Teve até um vídeo, já que
compartilharam nos grupos, que eu achei maravilhoso, porque isso é verdadeiro com as ovelhas, e é verdadeiro na nossa vida, amém? Senhor, unge a tua cabeça com óleo, para que as moscas não encontrem pouso, para que elas não deixem os seus ovos aí. Então o pastor, ele toma uma porção de óleo com essência, e aí ele pega ovelha por ovelha. Ele cuida de cada uma, amém? Senhor Jesus te ama. Ele te vê. Ele te ouve. Ele te busca onde você estiver. E ele fala agora, filha, vem aqui, vamos ungir a sua cabeça. Eu preciso te proteger, filha. Filho, olha, é tempo de verão, é tempo de ataque de moscas. Tem tempo que o ataque é mais intenso, não é? Sim ou não? Talvez esse período de verão, um ataque mais intenso das moscas, dos insetos. Então o Senhor Jesus pega ovelha por ovelha, pega aquela botija de óleo perfumado, e ele joga na cabeça da ovelha, e ele lambuza a cabeça da ovelha, a fim de trazer proteção. E o Senhor Jesus, ele unge a tua cabeça. Amém? Que o Senhor Jesus libere sobre a sua vida esta palavra, Deus, seja liberada sobre a vida minha e a vida dos meus irmãos. Senhor, quantos ataques a igreja tem sofrido na sua mente, quantas vezes Satanás tem tentado, Senhor, lançar as suas larvas para trazer a perturbação, a insônia, para roubar a paz, a esperança, a alegria, Senhor, a fé. Mas nessa tarde, Senhor, eu creio que Tu és poderoso. O Senhor já preparou a Tua botija de óleo para ungir a cabeça de cada ovelha, Senhor, a fim de proteger dos ataques das moscas. E eu declaro em nome de Jesus, ó Deus, cada ovelha do Senhor recebendo esta unção nesta tarde, esta proteção que vem do Senhor, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que nenhuma ovelha se perca, Senhor, pela perturbação das moscas, por aquilo que elas têm ouvido, pelos ataques que elas têm enfrentado, Senhor. Senhor Jesus, venha afugenta toda mosca perturbadora, que vem para devorar, Senhor, que vem para perturbar, Deus, que vem para roubar a vida, Senhor. E as ovelhas também, os pesquisadores dizem que elas se distraem muito durante a noite. A noite, para mim, irmãos, fala de um período de trevas. A noite fala de um período difícil, um período de luta, um período de dificuldade, um período de ataque das feras. Então, a noite é um período difícil, né? E aí diz que à noite elas se distraem, porque elas estão fechadas ali no aprisco, estão protegidas. Então, elas costumam brincar umas com as outras durante a noite. E nessa brincadeira aí, por elas ter comido o dia inteiro, os pesquisadores dizem que 40% do tórax de uma ovelha é estômago. Então, o estômago delas é muito grande. E elas comem muito. Quem aí gosta de comer muito? Eu estou dizendo comida espiritual, amém? Nós aqui somos ovelhas espirituais, amém? Que comemos daquilo que o Senhor nos dá. Mas essas ovelhas, elas comem muito, então o estômago fica muito cheio. E aí à noite elas vão brincar um pouquinho umas com as outras, vão descontrair, vão se distrair. E aí elas brincam com a cabeça, dão cabeçada uma na outra, e elas acabam caindo. Então eles dizem que se a ovelha cai, por causa do peso do estômago, ela não consegue se levantar. Então o estômago, ele comprime o seu pulmão. E ela pode morrer por asfixia. Então, uma ovelha quando cai, ela não levanta sozinha. Talvez você entenda, porque muitas vezes você caiu e precisou de alguém. Amém? Eu quero liberar sobre a sua vida. A Bíblia fala, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Amém? Se você caiu durante a sua caminhada, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor já enviou alguém para te ajudar, para te auxiliar, para te levantar, amém? Para te colocar de pé, para te fortalecer, amém? Ninguém vai morrer por asfixia, todos serão levantados pelo Senhor,
A Bíblia diz, irmãos, aqui diz que os pastores, eles precisam fazer ronda. E muitas vezes precisa ser mais de um pastor para poder dar conta de cuidar, dar conta de fazer a ronda durante toda a noite. E a Bíblia diz que não dormita o pastor de Israel. O guarda de Israel, ele não dorme. Então, enquanto você está passando por esse período de noite, esse período de escuridão, esse período difícil, que muitas vezes o teu líder está dormindo, o teu pastor, homem, mulher, está dormindo, a Bíblia diz que o teu pastor lá em cima, ele não dorme. Ele está te guardando, ele vela pela sua vida de dia e de noite. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te abandonar. Amém? Diga, uma ovelha não levanta sozinha, mas existe um pastor que levanta as ovelhas. Amém? Então, se você cair, o Senhor te levanta. Amém? Tem pessoas que se sentem tão martirizadas, que não conseguem se perdoar, que não conseguem caminhar de forma natural, como já caminhou, porque um dia caiu. Mas, irmãos, confia no perdão do Senhor. Confia na mão poderosa do Senhor que se estende e que te levanta. Muitas vezes o homem não quer que você seja levantado, mas ele quer te levantar. Amém? Ele faz questão de uma ovelha. Olha o exemplo que ele dá. Ele poderia ter ficado ali na ronda, no aprisco, porque ele já tinha 99. A maioria estava ali sendo cuidada, protegida. Mas ele contou e disse, falta uma. E ele foi em busca daquela uma que estava perdida. E foi até encontrar. Tamanho é o amor desse pastor. Agora, ó, ovelha é um animal teimoso. Tem alguém aqui que é teimoso? Ele é, ó. Só ele, irmãos. Só em Brodowski, só ele. Não tem mais ninguém. E eu, amém? Eu, irmão. Eu também. Então, ovelha, ela é por natureza um animal teimoso. Então, ovelha, ela precisa de vara para ser corrigida. Por isso que Davi, ele fala aí no Salmo 23:4, se você tiver aí, acompanha aí comigo. Ele fala assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara. Então, a vara, ela é um instrumento de correção. Então, nós precisamos da vara e do cajado, porque a vara corrige, e nós precisamos de correção. E o cajado, ele consola, precisamos de consolo. Então, a ovelha, ela não pode viver só de vara, porque senão ela fica rebelde. Né? Já vem o pastor, ela já está rebelde. E ela não pode viver também só de cajado, porque ela fica manhosa. Já pensou se o pastor só cajado? Pega ela, traz para perto, dá beijinho nela, passa óleo na cabecinha dela, tira os carrapichos dela. Aí ela vai para longe, ele vai, traz ela no colo. Aí cajado de novo, beijinho nela, olhinho cheiroso nela. Tira o carrapicho dela, tira o espinho dela, capinzinho verde na boca dela. Ela vai ficar manhosa, ela vai ficar mimada. Tem alguém mimado aí? Amém? Então, nós precisamos haver um equilíbrio, né? Tem pessoa que não gosta da vara, tem pessoa que só quer cajado, né? Está repreendido, é o diabo, não é o diabo não, irmão. Jesus, ele também corrige, né? Tem a vara da correção. Então, tem situação que nós vamos precisar de vara. Eu conversei com uma irmã semana passada aqui no administrativo, e ela precisava de vara. Aí eu falei assim para ela, irmã, você não veio aqui para me passar a mão na tua cabeça não, né? Ela falou, não, pode bater. Falei, bom, porque você está precisando de correção. Hoje você precisa de correção. Talvez da outra vez você vai ter cajado, mas hoje é correção. Você vai ficar com raiva de mim não, né? Não, pastora, pode falar. Então vai, prepara o lombo aí, né? Mas foi uma benção, ela acabou enxergando, é verdade, não via, é assim mesmo, é isso, tal. Então, nós precisamos de vara para correção, né? Agora, irmãos, se a vara não der o resultado esperado pelo pastor, aí ele é obrigado a aplicar uma disciplina muito severa, que eu acho que vocês vão chamar até o Conselho Tutelar dos Animais. Como que chama o Conselho de Tutelar dos Animais? Tem alguém que protege os animais aí, né? Proteção dos animais? Tem alguém que protege os animaizinhos aí.
Mas se o pastor, ele vai atrás, ele aplica a correção, ele usa a vara, ele corrige, traz para perto, e mesmo assim aquela ovelhinha, ela é teimosa, ela é rebelde, ela não obedece. Então o que ele faz? Ele quebra uma patinha dela, fala, ai. Fala, gente, ai. Porque deve doer, né? Mas dói mais nele, eu tenho certeza. Dói muito mais no pastor. Porque isso é o último recurso que ele usa para nos manter perto dele, para cuidar, para nos ensinar. Então, ao ponto, assim, eu não acredito que Jesus, ele vai... Eu já falei para ele, quando eu li essa palavra aqui, eu falei, Jesus, o Senhor pode quebrar minhas patinhas, se eu for rebelde, se eu for teimosa, o Senhor pode quebrar todas as minhas patinhas, porque eu prefiro estar no lugar de descanso, refrigério, com as minhas patinhas quebradas e doendo, do que lá no mundão com as minhas 4 patinhas perfeitas, né? Então, se eu for teimosa ao ponto de precisar de quebrar minhas patinhas, o Senhor pode quebrar. Mas eu acredito assim que Jesus, isso daqui são situações, irmãos, que muitas vezes Deus permite você passar, permite eu passar, porque Ele quer nos trazer para perto, porque Ele quer cuidar de nós. Quando o pastor ele chega ao ponto de quebrar uma das patinhas da ovelha, como eu falei, eu creio que o coração dele dói mais do que a patinha da ovelha. Porque ele está usando agora o último recurso que ele tinha, viu, Rubão? Ele não queria fazer isso. Mas a fim de não perder a sua ovelhinha, então ele acaba aplicando essa disciplina. E aí o que acontece? Com a patinha quebrada, ela não consegue caminhar. Então, ele pega ela no colo. Ele toma ela nos braços. Eu achei até uma imagem que tinha um pastor, que está as ovelhinhas andando, e uma está nos braços do pastor sendo carregada por ele. Então, esse é um período que muitas vezes Deus permitiu situações na nossa vida, que a nossa patinha está quebrada, mas que o Senhor está nos carregando nos braços dele. E o propósito dele nos carregar, dele permitir situações para nos carregar, é que quando ele carrega, nós estamos bem pertinho do coração dele. Então, ele não quer te afugentar. Ele quer nos aproximar do coração dele. Ele quer, aqui pertinho do peito dele, você vai sentir o cheirinho do suor dele. Você vai reconhecer o cheiro do pastor. Aqui pertinho do coração dele, no colo dele, nos braços dele, você vai conhecer a voz dele. Talvez antes de ter a sua patinha quebrada, você não conseguia discernir. Quantas pessoas que falam, eu não sei se foi Deus, não sei se é coisa da minha cabeça, porque elas estão confusas. Elas não sabem se é Deus que está falando, se é a mente dela que está pensando. Então, depois de um período de colo, depois de um período de aconchego, depois de um período de proteção, de cuidado muito próximo, então a ovelha ela passa a discernir, ela passa a reconhecer a voz do seu pastor. Eu já estou terminando aí, tá, Rubão? Eu estou apressada aqui por causa dessa ceia, que misericórdia. Então, o propósito do pastor fazer isso é que nunca mais a ovelha saia de perto dele. Então, eu acredito que todos nós já passamos por situações, ou talvez não só uma situação, mas várias situações, que servindo ao Senhor, mas você não é crente, você não conhece Jesus, você não vai na igreja, né? E por que você está passando por isso? Deus está permitindo, porque Ele quer te levar para um nível maior de intimidade. Ele quer que você conheça Ele melhor. Ele quer que você tenha um discernimento muito, muito puro, muito aguçado quando Ele falar com você. Que não haja dúvida no teu coração quando Ele te chamar. Que Ele chamar, Sandra, é Jesus. Não tenho dúvida, é Ele que está me chamando. Amém? Quando Ele falar com você, olha, aquela nota de R$100 que você tem aí na carteira, fala, está amarrado em nome de Jesus. Não, é Jesus que está falando comigo. Jesus está mandando eu dar aquela blusa bonita lá que eu comprei. Amém? Então, nós precisamos conhecer a voz dele. Precisamos entender, discernir a voz dele. E as ovelhas, elas são um simbolismo, né? De quem ouve, de quem obedece, de quem segue o Senhor Jesus, né? Eu quero que você abra aí para a gente encerrar. Aí em João 10, tem uma coisa muito interessante, né, antes de eu ler esse versículo, sobre o pastor e a ovelha, que se ele precisar ir longe,
a fim de buscar um pasto verdejante, comida boa para as suas ovelhas e água boa, ele precisar atravessar deserto, se as ovelhas precisar atravessar deserto para se alimentar bem, ele vai atravessar o deserto com elas. E eu achei muito lindo a forma como o pastor atravessa o deserto. Ele escolhe aquele período da manhã bem cedinho, que o sol não saiu ainda. Então, que o deserto, a areia está fria e ainda está gostoso o clima, para elas não sofrer o calor do sol. Então, ele atravessa o deserto com elas. E quando ele chega no local onde tem os verdes, pastos verdejantes, ainda o dia está gostoso e elas comem e descansam nos pastos verdes, né? Ele se preocupa com esse detalhe. Então, se você acha que o deserto que você está passando está muito quente, não está muito quente não, meu irmão. Ele escolheu o horário para você. Ele escolheu o horário de você passar pelo deserto. Olha que coisa linda. Se você não estivesse passando com ele, pode ter certeza que o calor estava muitas vezes mais intenso. Você pode ter certeza disso. Na volta, quando o pastor volta com as ovelhas, ele volta bem no finalzinho da tarde. Mesma coisa. Preciso atravessar o deserto com elas. Mas preciso esperar o sol baixar. Preciso esperar o calor do dia passar. Para não fazer mal para elas não ficarem tão cansadas, tão exaustas, quando elas chegarem no aprisco. Então, nunca se esqueça disso. Você pode passar por um deserto. Nós estamos falando de provisão essas semanas, né? Mas olha para Jesus como esse pastor amoroso que cuida, que se preocupa até com os horários, com os períodos. Nós vimos aqui o período de noite, lembra? No meio da pregação, que é um período de perigo, um período difícil, mas que ele não dorme. Nós vimos aqui a travessia do deserto, que é difícil, que lá não tem água, lá não tem verde, mas ele escolhe o melhor horário para você, para atravessar com você. Então, nós precisamos confiar nesse Senhor, amém? João 10, versículo 11, para a gente encerrar. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos repetir isso, irmãos? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você acha que aquele que deu a sua própria vida para você quer ver você sofrer? Com a patinha quebrada? Com o sol escaldante do meio-dia? Aquele que deu a própria vida por você, ele te ama. Ele fez porque ele te ama. E eu quero que, nesse começo de noite, você fique aí à vontade, pode ficar sentado, pode ficar em pé, fica da forma como você quiser. Mas eu quero que, nesta hora, você possa olhar para o Senhor Jesus com um cajado numa mão, com uma vara em outra mão, mas com um coração enorme, todo desejoso, chamando pelo seu nome, esperando a tua resposta nessa noite. Eu quero que você veja o Senhor Jesus, não como um pastor cruel, que está sempre com um chicote, sempre com uma vara, e que o propósito dele é te castigar, o propósito dele é te fazer sofrer. Não, meu irmão. Em nome de Jesus, se você já teve essa visão do Senhor, como um Deus que está longe, distante, como um Deus que está pronto para te disciplinar, como um Deus que está pronto para te afugentar, para te ver longe. Eu oro agora em nome de Jesus para que você seja transformado nessa visão, que você tenha a visão de um Deus que te ama, de um Deus que entregou a própria vida por você, de um Deus que foi capaz de sofrer todas as chibatadas, um Deus que foi capaz de ter sede, de ter fome, de renunciar o céu, a glória, a coroa, de renunciar tudo que ele tinha na glória, porque ele te ama, ele veio porque ele te ama.
E eu oro para que nesta noite você receba o amor de Deus, que você receba o cuidado de Deus. Se você está se sentindo distante do cuidado, se você está se sentindo distante da proteção do pastor, eu quero te dizer nesta noite que Ele está pronto. Ele está pronto para derramar sobre você esse óleo, esse bálsamo, que te protege, que te guarda, que te livra. O Senhor está pronto para tirar os seus espinhos, os seus carrapichos, tudo que está aí te incomodando, minha irmã, meu irmão. Talvez você veio para o culto nesta noite e há tantos carrapichos, são tantas situações, são palavras, são sentimentos, são tantas adversidades que são espinhos, que te ferem, que te machuca, que dói em você. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele tem a forma de tirar esses espinhos. Ele tem a maneira de tirar e de cuidar das suas feridas. Talvez pessoas que passaram por você, ao invés de curar as suas feridas, elas jogaram álcool. Doeu as suas feridas. Elas não souberam te compreender. Elas não souberam te curar. Mas existe um Senhor que é especialista em curar feridas de ovelhas. Ele é o bom pastor e Ele sabe como curar as tuas feridas, meu irmão, minha irmã. Ele precisa que você se achegue.